Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu tenho o grande privilégio, como é bom poder dizer isso. Eu tenho o grande privilégio de poder chegar até você, você irmã preciosa, você meu irmão precioso. E eu chego até você não para te confundir, não. E nem para pregar doutrinas que afastam você do Evangelho da Graça de Deus. Pelo contrário, eu chego até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. A graça de Deus é a coisa mais rica que um homem ou uma mulher pode receber e pode compreender. A graça de Deus se manifesta na nova aliança, aliança estabelecida no sangue de Jesus. E ela mostra uma coisa extraordinária, que tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ela mostra a salvação pela graça, independente de qualquer obra do homem. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça com o filho todas as coisas? E Paulo apresenta Deus dando seu filho para cada um de nós, e dando juntamente com o filho todas as coisas de uma forma gratuita. Isso é extraordinário. Então, qual a conclusão? Que tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente, não tem custo, não tem imposto, não tem tarifa, não tem cobrança. E quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso no meu espírito, no meu coração, e começo a entender o Evangelho da Graça de Deus, eu passo a ver a Bíblia de forma diferente. Eu passo a ver a vida de fé de uma forma totalmente diferente. E existe uma grande mudança na minha mente, essa mudança vem de dentro para fora. Esse conhecimento do Evangelho da Graça de Deus me liberta do falso evangelho, me liberta do sistema religioso evangélico, renova minha mente, nos faz ver coisas que nós nunca tínhamos visto, e compreender coisas que nós não compreendíamos. E isso resulta numa grande liberdade. A gente passa a ver Jesus como o autor e consumador da fé. Aquele que já fez tudo por nós, que já nos salvou, nos redimiu, nos justificou, nos reconciliou consigo mesmo, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A gente passa a ter uma visão do que é Evangelho. E é para isso que nós estamos aqui, meu irmão, minha irmã preciosa, para falar essas boas notícias para você. Nós não estamos aqui para você gostar de mim. Não, eu não tenho essa intenção, não estou aqui para querer alguma coisa de você. Não tenho essa intenção, não quero que você ache que eu sou alguma coisa, porque eu sou só uma voz, e uma voz ainda que limitada. Não é este o meu interesse é que aconteça com você o que aconteceu comigo. Eu vivi 20 anos nesse sistema religioso e não compreendia o Evangelho da Graça de Deus. Eu também falei, pela graça sois salvos, mas eu falava e não compreendia, porque eu vivia afundado nas doutrinas do Velho Testamento. Não entrava nas cartas de Paulo, eu ficava lá nos milagres de Mateus, Marcos, Lucas e João e Velho Testamento. Eu não entrava no ensino, na doutrina verdadeira do Evangelho da Graça de Deus. Mas quando eu vim compreender, entender o que é ser justificado, o que é ser justificado, quando Gálatas 2,16 brilhou na minha mente, no meu espírito, que o homem não é justificado por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Que eu não entendi o que era ser justificado e a forma de que eu fui justificado.
pela graça, não por esforço próprio. A luz brilhou na minha mente, no meu espírito. É como se a Bíblia se tornasse nova, como se as cartas de Paulo passassem a brilhar. E daí para frente fui totalmente liberto da religião evangélica que escraviza, que prende as pessoas num sistema religioso e não deixa elas pensarem. Então é para isso que nós estamos aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Para sermos uma voz, um colaborador do teu crescimento espiritual. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo é que cada pessoa que esta voz alcance, ela seja despertada, ela enxergue. Que aqueles crentes que às vezes estão 20 anos na igreja tristes, aprisionados, vivem em guerra, não têm compreensão do evangelho, essas pessoas venham entender o que é evangelho. E serem libertas da ignorância, como eu também fui. Esse é o meu alvo, isso é a coisa mais linda. A coisa mais linda que pode acontecer no coração daquele que vai entender e entende o evangelho da graça de Deus. Então esse é o meu objetivo. Cada live que eu gravo, eu venho com fé, encorajado. Mesmo vivendo uma vida com dificuldades, com tumultos, com tribulações, eu passo tudo isso. E não é problema nenhum passar tudo isso. Mas eu venho aqui com fé, encorajado, acreditando que se uma pessoa no dia ouvir uma live dessa e crer e entender, essa pessoa vale mais que o mundo inteiro. Eu venho com esta fé, encorajado com este objetivo no meu coração. Mas vamos à palavra de hoje. Nós terminamos uma série de pregações sobre a carta de Paulo aos Colossenses e vamos trazendo algumas pregações avulsas até vermos novamente qual carta de Paulo nós vamos meditar durante alguns meses. Estou aqui com a Bíblia aberta no carta de Paulo aos Romanos. Vamos recapitulando algumas coisas. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, são versos que nós falamos muito aqui. E vamos falar sempre, é por repetição. A verdade se introduz dentro de nós repetindo, 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 muitas vezes. Então Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho. Repare bem nas palavras do apóstolo Paulo. Não me envergonho do evangelho. Agora, o que Paulo tem em mente a respeito do evangelho? Qual a compreensão dele a respeito do evangelho? Ele diz, porque este evangelho, olha bem, é o poder de Deus. Ele está dizendo que o evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus direcionado a quê? Para a salvação. É um poder de Deus direcionado para a salvação de todo aquele que acredita. Olha que coisa profunda. Vamos repetir. Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus. O que é o evangelho? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que Paulo fala que não se envergonha do evangelho? Paulo está sendo perseguido. O povo judeu quer tirar a vida de Paulo. O povo judeu não acredita em nada daquilo que Paulo fala. Paulo está sendo perseguido. O evangelho que foi revelado a Paulo é uma coisa totalmente diferente do judaísmo. Então existem muitas adversidades que Paulo está enfrentando. Existe muita perseguição que Paulo está enfrentando. Ele sabe que o evangelho é o poder de Deus, mas ele sabe que existe todo um sistema religioso que é contra ele, que quer fazê-lo calar, que quer tirar a vida dele. Esse sistema religioso acha que o que Paulo pregava era uma farsa, era uma mentira.
era uma seita. Então Paulo é tido como um falso pregador, como um falso profeta, na ótica do sistema religioso. O evangelho ainda é uma coisa pequena, não se espalhou pelo mundo todo. Então Paulo está numa grande dificuldade, ele tinha tudo para largar isso e deixar de ser perseguido. Ele tinha tudo para abandonar essa perseguição, deixar isso de lado, mas Paulo conhece o evangelho. Ele viu e conversou com Jesus Cristo. Ele sabe que é o evangelho, que é o poder de Deus. Então ele fala, eu não me envergonho. Ainda que todo esse sistema religioso esteja contra mim. Ainda que muitos se levantem e querem tirar a minha própria vida. Ainda que muitos apóstolos de Jesus Cristo não compreendiam o que Paulo ensinava. Ainda que existe toda uma diversidade que quer me fazer calar, eu não me envergonho disso. Não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação. É o poder direcionado para a salvação. O que se conclui que esse evangelho é um conhecimento, esse poder é um conhecimento que vem na minha mente pela pregação do evangelho. E esse conhecimento traz um poder para a minha vida que vai me salvar por completo. O poder de Deus não é ver uma luz, ficar tremendo, gritando, mandar cair fogo do céu, essa parafernália toda de enganação, não. O poder de Deus é um conhecimento que chega a mim, através do evangelho da graça de Deus, e me salva 100%, me salva completamente. Agora, quando Paulo fala a respeito do evangelho, Paulo sabe que evangelho não é Velho Testamento. Eu falo isso sempre. Paulo sabe que evangelho não é pregar a história de Gideão. Paulo sabe que evangelho não é pregar a história de José. Não é mostrar como as muralhas de Jericó caíram. Não é falar da farinha da panela e do azeite da botija. Não é falar sobre o segundo boi. Paulo sabe que evangelho não é Velho Testamento. O evangelho é um novo conhecimento que foi dado depois que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Paulo sabe a respeito disso. E você sabe? Você sabe que velha aliança não é evangelho? Mas pastor, muitas coisas que se falaram do evangelho, falaram a respeito de Jesus Cristo. Sim, falaram, mas tudo isso se cumpriu. Se cumpriu na cruz. Então, Paulo sabe que o evangelho começa da cruz para frente. Será que você sabe disso? Será que você sabe que a lei acabou na cruz? Aqueles 10 mandamentos acabaram na cruz? E Cristo nos libertou da lei e nos justificou independente da velha aliança, independente da lei de Moisés? Então vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Você sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz, apesar que na Bíblia está escrito lá evangelho segundo isso, segundo aquilo, não é evangelho. Aquilo ali é o ministério terreno de Jesus Cristo, que ele é judeu, nasceu como judeu e vem cumprir a lei. Então vamos trabalhar um pouquinho. Eu sei que esse assunto delicado é um assunto muito rejeitado para a maior parte daquilo que se diz que é povo de Deus. Eu sei que muitos podem ouvir isso que eu estou dizendo e dizer, esse pastor aí está cheio de heresias. Mas vamos para a palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho nisso. Apesar de já termos falado muito a respeito dessas coisas. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 4, Paulo diz o seguinte: vindo porém a plenitude do tempo, quando o tempo se cumpriu em sua plenitude, quando chegou o tempo certo de Jesus vir ao mundo, quando o tempo se completou para se cumprir toda aquela velha aliança, então Paulo diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quem que enviou o seu Filho? Deus. E em quais condições Jesus Cristo nasceu? Isso você tem que entender. Nascido de mulher, por isso que ele nasceu de uma virgem,
E o que vigorava no tempo que Jesus nasceu? Olha lá, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então você tem que entender que quando Jesus Cristo nasce, ele nasce sob a lei, o sistema vigente, religioso, judaico estava em vigor a lei. O evangelho não havia começado ainda. A cruz ainda estava um pouquinho distante. A nova aliança não estava estabelecida, porque o sangue de Jesus não havia sido derramado ainda. Então Jesus nasceu, ele nasceu debaixo da lei, como um judeu, debaixo da lei, sob a lei. Jesus, ele é judeu, ele nasceu debaixo da religião judaica, ele é um judeu. Que Paulo fala mais? Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus Cristo nasce de mulher, ele nasce debaixo da lei, para nos tirar desse sistema da lei, para que pudéssemos receber a adoção de filhos, sermos adotados por Deus como filhos. Então, como Jesus nasce debaixo da lei, Jesus, ele vem cumprir a lei. Não existia um homem na face da terra que pudesse cumprir os 10 mandamentos, cumprir a lei. Então Jesus Cristo, ele nasceu debaixo da lei para poder cumprir a lei, ser o último sacrifício da lei e pôr um fim em todo aquele sistema religioso trazido pela lei. Então o ministério terreno de Jesus Cristo foi um ministério voltado ao cumprimento da lei. Ele veio cumprir a lei, para que pela sua morte ele pudesse resgatar todos os que estavam debaixo da lei. Então vou te afirmar uma coisa totalmente estranha. Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus falou coisas bonitas, lindas. Algumas delas passaram pela cruz, outras acabaram na cruz. Mas Jesus nunca pregou o evangelho da graça de Deus no seu tempo de ministério terreno. Por quê? Porque ele vem e nasce debaixo da lei, ele vem cumprir a velha aliança. E ser o último sacrifício da lei e pôr um fim em todo aquele sistema religioso. Na velha aliança, por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 10, verso 4, o fim da lei é Cristo. O fim de todo aquele sistema é Cristo. O fim daquele sistema religioso judaico é Cristo. Tudo aquilo acabou para a justiça de todo aquele que acredita. Para a justiça de todo aquele que acredita. Então, vamos nesse pensamento. Paulo sabe que evangelho não é velha aliança. Paulo sabe que a velha aliança acabou na cruz. Paulo diz que Cristo nasceu de mulher para vir resgatar os que estavam sob a lei, para que fôssemos adotados como filho. Para que isso pudesse acontecer, Cristo precisava cumprir a lei e pôr um fim na lei. E o ministério terreno de Jesus Cristo foi em cumprimento da lei para se tornar o último sacrifício da lei. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá, um verso que a gente usa bastante. Mateus capítulo 5. Só uma observação. Você poderia perguntar, mas pastor, então essas pessoas que querem viver debaixo da lei, que só vivem pregando o Velho Testamento, presos na velha aliança, de onde vêm as falsas doutrinas? Não vem da velha aliança? De onde vem votos, sacrifícios, as batalhas, as doutrinas que escravizam? Não vem tudo da velha aliança? Vem ou não vem? Vem tudo da velha aliança. Vem de lá. Então o ministério terreno de Jesus, ele vem agora nos libertar dessa velha aliança. Ele vem cumprir tudo aquilo que a velha aliança exigia para que fosse cumprido. Então Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus está falando isso com os judeus, com os discípulos, com gente que está debaixo da lei. Ele não está falando isso aqui com gentios,
que não faziam parte da aliança do povo judeu. Ele está falando isso com os judeus, com os seus discípulos, que eram todos judeus, com aquelas pessoas que vinham contra ele, que eram todos judeus extremamente religiosos. Então ele diz, olha, não penseis que vim revogar a lei. Jesus está vivo, ele está cumprindo a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir. Então preste atenção, ele não veio revogar a lei, ele está vivo, ele está debaixo da lei. Mas ele veio para cumprir a lei. Vamos supor que você tem uma dívida. Essa dívida mostra que você deve tanto X em reais. Aí você cumpre o pagamento dessa dívida. Você pega esse valor em reais e vai lá no credor e cumpre o pagamento. Pagou tudo, cumpriu o pagamento. Essa dívida permanece vigorando? Não permanece vigorando. Por quê? Ela não existe mais porque você cumpriu o pagamento. Aquilo que era uma dívida depois de paga foi desfeito, não existe mais a dívida. Porque você cumpriu o pagamento da dívida. A mesma coisa é o que Jesus está dizendo. Eu não vim revogar a lei. Ele está vivo, está se submetendo à lei, cumprindo a lei. Eu vim para cumprir a lei. Então Jesus Cristo cumpriu a lei. O seu ministério terreno foi em cumprir a lei para nos libertar da lei, para estabelecer uma nova aliança. Isso é um assunto simples e ao mesmo tempo difícil. Então ele veio cumprir a lei. Tudo que ele fez ali, ele fez milagres maravilhosos, fez. Curou leprosos, deu vista aos cegos, curou a mulher do fluxo de sangue, multiplicou pães, tudo aquilo é muito lindo. Mas repare-se no meio de tudo isso, Jesus pregou o evangelho da graça de Deus. Vamos para outro texto aqui em Lucas, capítulo de número 24. Os discípulos estão no caminho de Emaús, acontece, todos aqueles, Jesus havia morrido há pouco tempo, os discípulos não tinham compreendido porque ele havia morrido ainda, não entendiam ainda o que se dizia lá no Velho Testamento. Jesus aparece para eles e vai explicando que era necessário que o Cristo morresse e tudo aqueles acontecimentos. E no verso 44 de Lucas 24, Jesus disse assim, a seguir Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, onde? Olha lá, na lei de Moisés, presta atenção, nos profetas e nos salmos. O que Jesus Cristo está explicando para eles? Que era necessário que se cumprisse tudo o que se referia a ele, aonde? Tudo quanto dele estava escrito. Aonde? Repare bem, Jesus já morreu na cruz, ressuscitou, está vivo falando com esses discípulos. Tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus diz que se cumpriu tudo o quanto dele estava escrito, aonde? Na lei de Moisés. Então tudo que a lei se referia a respeito de Jesus se cumpriu, se cumpriu. Tudo aquilo que os profetas falaram a respeito de Jesus, eu estou te lendo aqui, se cumpriu, se cumpriu. Tudo aquilo que nos salmos estava escrito, se cumpriu, se cumpriu. Então, na morte de Cristo na cruz, ele cumpre tudo aquilo que a velha aliança se referia a respeito dele. Já está cumprido. Você entende ou não? Então tudo que a lei dizia a respeito de Jesus se cumpriu. Preciso repetir isso muitas vezes. Tudo que os profetas disseram nele, a respeito dele, se cumpriu, se cumpriu. Tudo que os salmos falaram a respeito dele se cumpriu, já se cumpriu. Uma coisa cumprida passou, acabou. Você pagou a dívida, cumpriu o pagamento da dívida, a dívida não existe mais. Então Jesus Cristo, ele veio cumprir a lei, ele cumpriu tudo aquilo que na velha aliança se referia a respeito dele. E uma coisa cumprida, acabou, não tem mais validade. Eu não estou lendo aqui isso para você
tudo que se cumprisse na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo isso se cumpriu? Se cumpriu. O que nós lemos em Gálatas 4:4? Ao se cumprirem a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, já aconteceu isso, tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo, tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo. Então o ministério terreno de Jesus Cristo foi em viver para cumprir a lei, para cumprir tudo quanto nele está escrito e pôr um fim em tudo aquilo. Por isso que Paulo fala, vou repetir de novo, Romanos 10:4, o fim de todo aquele sistema, o fim da lei, o fim de tudo aquilo é Cristo, para a justiça de todo aquele que acredita. Para a justiça de todo aquele que acredita. Conclusão, tudo aquilo acabou na cruz. Vamos trabalhar um pouquinho mais na palavra de Deus. Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus, você tem que entender isso. Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz, fala dos milagres que Jesus Cristo fez, muitas afirmações que ele fez para aquele povo que estava debaixo da lei, falou muita coisa, mas aquilo não é evangelho. É Jesus cumprindo a lei. Esse foi o ministério terreno dele. Aquilo não é evangelho. O evangelho vai começar da cruz para frente. Então Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Vamos para a palavra de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 19. Vamos lá. Mateus capítulo 19. Isso é uma coisa simples, que está diante de nós, mas ao mesmo tempo escondida. E só por revelação é que a gente pode entender essa linguagem que nós estamos falando. Então, Mateus capítulo de número 19, vamos ler o verso 16 em diante. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, olha, eu vou ler o que está escrito aqui. Mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Para aí. Alguém muito interessado na vida eterna. Um judeu muito interessado na vida eterna. Qual o conceito que ele tinha na mente para ter a vida eterna? O que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? Esse é o conceito da velha aliança. É o homem produzir alguma obra boa para ter a vida eterna. E esse é o conceito da maior parte do povo evangélico. Para ter a vida eterna eu tenho que pagar um preço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer obras. Eu creio em Jesus Cristo, mas eu tenho que fazer um monte de coisa, de obras da igreja, porque se eu não fizer eu vou perder a salvação. Eu tenho que fazer muita coisa boa para ser salvo e manter a minha salvação. Eu tenho que trabalhar, fazer a obra, porque caso eu não faça isso, eu perca a salvação. Então esse é um conceito que está na mente das pessoas. Eu tenho que fazer coisas para ter salvação. Eu tenho que produzir obras. Eu creio em Jesus Cristo, fui salvo, mas se eu der alguma mancada eu vou perder a salvação no dia seguinte. Então eu tenho que ficar dentro da igreja fazendo tanta coisa. Eu tenho que fazer tanta coisa para manter a salvação, porque se eu deixar de fazer essas coisas eu perco a salvação. Então este homem que veio interessado em vida eterna, ele pergunta, o que eu devo fazer de bom? Olha o que estava na cabeça dele, eu posso fazer alguma coisa boa para ter a vida eterna? Eu consigo ter a salvação por alguma coisa boa que eu faço. Mas o que diz Efésios 2:8, que nós falamos sempre aqui? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês não conseguem fazer isso. Não vem, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Até a fé que nós tivemos um dia não veio de nós, é um dom de Deus. Deus que trabalhou na nossa vida e chegou a um ponto que Ele fez brotar de novo em nós, no nosso espírito, esta fé salvadora que crê em Jesus Cristo. Não fomos nós que produzimos essa fé, não foi alguma coisa boa que eu fiz, alguma boa obra
que me fez produzir esta fé. Não vem de vós, é um dom de Deus. Isso é a graça de Deus. Aí Paulo executa qualquer possibilidade do homem fazer alguma coisa lhe dando condições de salvação. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? Que o homem é incapaz de fazer alguma coisa para ser salvo. O homem não tem poder de salvar-se a si mesmo. Você quer ver uma coisa impossível na Bíblia? É impossível Deus salvar alguém por mérito, por obras próprias. Você já entendeu que o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo? Que não existe uma obra, uma coisa, um esforço, um sacrifício, um voto, alguma coisa que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação? Será que você já entendeu que é impossível para o homem salvar-se a si mesmo por meio de alguma boa obra? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Esse homem pensava que ele podia fazer alguma coisa de bom para ter a vida eterna. O conceito trazido da velha aliança, trazido das obras da lei. Agora o que me surpreende é o que Jesus respondeu para ele. Nós conhecendo Efésios 2:8, nós pensaríamos, não, Jesus vai falar isso para ele. Não, Jesus não falou isso para ele. Jesus não chegou e falou assim para ele, olha, basta você crer em mim, você vai ser salvo pela minha graça. Não, você não precisa fazer nada. Basta acreditar em mim, que você vai ser salvo pela graça. Não, Jesus não falou, não pregou a graça de Deus para ele. Jesus não falou nada da graça de Deus para ele. Por quê? Porque Jesus não morreu na cruz, a nova aliança não estava em vigor. O evangelho da graça de Deus não estava em vigor, o sangue ainda não havia sido derramado. O evangelho da graça de Deus não estava em vigor, a nova aliança ainda não estava estabelecida, onde se manifestaria a graça de Deus. Por quê? Porque Jesus não havia morrido ainda na cruz. Então Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus para ele. Olha o que Jesus falou. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, por que me chamas, me perguntas a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, ter a vida eterna, entrar na vida, você guarda os mandamentos. Olha que coisa, Jesus direcionou eles para quê? Para a graça? Não, porque a graça não estava em vigor. Jesus direcionou ele para guardar os mandamentos, para a lei. Jesus não direcionou ele para a graça. A graça não está em vigor, enxerga isso comigo. Jesus direciona ele para os mandamentos, os 10 mandamentos. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não falou a respeito da graça? Acabei de te explicar, porque ele não morreu na cruz, o sangue não foi derramado, a nova aliança não foi estabelecida, isso vai acontecer da cruz para frente. Então Jesus não pregou a graça de Deus para ele. Direcionou ele para a lei, para o Velho Testamento, porque Jesus é judeu e está cumprindo a lei. Veio cumprir a lei. A graça não está em vigor, o que está em vigor é a lei. Então Jesus tinha que direcionar ele para as obras da lei, para os mandamentos da lei, porque era o único meio antes da cruz da pessoa conseguir a salvação por obras da lei. Não está claro isso? Você não enxerga isso aqui comigo? Jesus não falou pela graça sois salvos. Ele respondeu, se queres entrar na vida, ter a vida eterna, você tem que guardar os mandamentos. Por quê? Ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir. Jesus está cumprindo a lei. E ele perguntou, quais? Jesus cita a lei para ele, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus mostra as obras da lei, o comportamento que tinha que ter em cumprir a lei para poder ter vida eterna. Honra teu pai e tua mãe. Replicou o jovem, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Jesus Cristo disse, se você quer ter um tesouro no céu, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue.
Ele não disse, vende tudo que tem, dá na igreja. A igreja nem existia nesse tempo. A igreja só vem existir depois da cruz. Procura na velha aliança a palavra igreja, não existe. A igreja só vem existir depois da cruz, o estabelecimento do evangelho da graça de Deus. Se queres ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Tendo ele, porém, ouvido isso, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Por que Jesus não falou, pela graça de Deus sois salvos? Eu estou repetindo. Porque a graça de Deus não está em vigor, o evangelho não começou ainda. Você entende isso? Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus para ele. Vamos para outro texto. Mateus, capítulo de número 8. Vamos ver outro acontecimento ali. Mateus, capítulo 8, verso 1 em diante. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero que fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, presta atenção nisso. Mostra-te ao sacerdote a fazer a oferta que Moisés lhe ordenou para lhe servir de testemunho. Um homem leproso, um homem angustiado, você sabe que a lepra naquele tempo não tinha cura. Um homem triste, depressivo, doente, sofredor, vem, cria em Jesus Cristo. Ele vem e falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero ficar limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Olha que milagre extraordinário, não é? Jesus fazia isso e não fazia corrente. Ele não fazia 7 dias de campanha, não dava água para ninguém beber para ser curado. Com Jesus a coisa era instantânea. Não tinha esse negócio de depois trazer uma fotografia, fazer uma ladainha toda e contar aquela história, fazer aquela propaganda na televisão. Ei, você vai ser curado. Toda aquela plástica, aquele teatro. Não. Com Jesus a coisa acontecia imediatamente, instantaneamente. Não precisava passar água, passar óleo. E olha que ele está cumprindo a lei, hein? Vocês entendem a diferença dos falsos milagres de hoje? Esses programas de televisão que é uma farsa, um teatro, tudo trabalhado e já vem tudo montado para cumprir aquela peça daquele dia. Vocês entendem? Era instantâneo. Agora o que Jesus falou para ele? Olha, não digas a ninguém. Jesus não falou: olha, vai testemunhar o que eu fiz por você. Jesus falou: olha, não diga a ninguém, mas você tem que fazer uma coisa. Agora Jesus aponta a lei para ele: olha, mostra-te ao sacerdote, vai fazer a oferta que a lei de Moisés ordena quando um leproso é curado. Se você for lá para Levíticos capítulo 14, você vai ver a oferta que era feita lá para o leproso que fosse curado. Então Jesus direciona ele a quem? Ao sacerdote, para fazer a oferta da lei. Agora, se a graça estava em vigor, não era necessidade de nada disso. Mas Jesus direciona ele para quem? Para a lei, porque a lei estava em vigor, a lei ia acabar ali na frente na morte do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Será que você entende isso? Será que você entende que o evangelho está nas cartas de Paulo, foi revelado a ele, profundamente a ele? Vamos trabalhar um pouquinho mais nisso aqui. Vamos lá para Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9. Você sabe que Hebreus eram os judeus. Sempre quando você for ler Hebreus, você tem que ter esse ponto de referência na mente. Essa carta aqui, ela é escrita para os judeus. Os hebreus eram os judeus. E os que nasceram debaixo da lei, que viviam debaixo da lei de Moisés,
cuja religião era judaísmo, são pessoas que nasceram debaixo do judaísmo, tinham uma vida inteira debaixo do judaísmo, eram guardadores da lei, eles nasceram assim. Esses são os hebreus. E alguns deles estavam vindo para o Evangelho, ouvir o Evangelho, provar alguma coisa do Evangelho, né? E o escritor de Hebreus escreve esta carta mostrando para eles que a velha aliança acabou na cruz, que a religião deles se cumpriu na cruz, que os sacrifícios acabaram, não tem mais necessidade de templo, de tabernáculo, não tem mais necessidade de fazer as festas judaicas, não tem mais necessidade de praticar a lei de Moisés. O escritor de Hebreus escreve mostrando que tudo aquilo acabou e que começou uma nova aliança. Está ajudando eles a sair do judaísmo e entrar no Evangelho da graça de Deus. É um trabalho intenso que é feito aqui nessa carta aos Hebreus. Então você tem que ter em mente isso. E depois do apóstolo explicar todas essas coisas, até chegar no capítulo de número 9, a partir do verso 15 ele mostra uma coisa extraordinária que nós vamos abordar aqui agora. Verso 15 de Hebreus capítulo 9. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança. Jesus Cristo é mediador do quê? Da nova aliança. É ele que faz a mediação entre o homem e Deus, Deus o homem. Ele é o mediador da nova aliança, não da velha aliança. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Agora ele vai mostrar uma coisa extraordinária, gigantesca. Ele fala assim: porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Até aí, vamos parar aqui. O que ele está escrevendo? Que Jesus é um mediador de uma nova aliança. E ele diz assim que onde há um testamento, para esse testamento ter validade, é necessário que o testador morra. Vamos trabalhar nisso de uma forma bem simples. Suponhamos que um homem ele tenha muitas propriedades. E ele tem lá 3 herdeiros que são os filhos dele. Então ele faz um testamento. Enquanto ele está vivo, ele vai num cartório, ele faz um testamento. Olha, para este filho aqui eu vou deixar isso, para aquele filho eu vou deixar aquilo, para outro filho eu vou deixar aquilo outro. Mas eles só tomarão posse da propriedade quando eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, ainda que eles sejam os herdeiros da herança que ele tem, que eu tenho, só vai ser válido isso quando eu morrer. Enquanto estiver vivo, ainda que haja esse testamento não tem validade. Por quê? Porque o testador, aquele que está deixando os bens, aquele que está fazendo o testamento, ele está vivo. Então esse documento só vai valer quando ele morrer. Então quando ele morrer, os herdeiros vão tomar posse daquilo que ele deixou para eles. Mas se ele não morrer, esse testamento não tem força de lei. Ele só vai ter força de lei quando? Quando o testador morrer. Então a mesma coisa. Se Cristo não morresse, a nova aliança, o novo testamento não estaria em vigor. Se não houvesse a morte de Cristo na cruz, a nova aliança não estaria em vigor. Era necessário que ele morresse para que a nova aliança fosse estabelecida, para que esse evangelho da graça de Deus, que é o Novo Testamento, fosse revelado, para que os salvos tivessem posse da herança que o Novo Testamento mostra e dá gratuitamente para cada um de nós. O homem que tinha os bens fez o testamento.
Mas os filhos não podiam tomar posse antes. Por quê? Porque o testamento só valeria, teria a força de lei quando ele morresse. Mesma coisa, a nova aliança não existia antes da cruz. Mateus, Marcos, Lucas e João, é muito bonito os milagres que ele fez, mas não está em vigor a nova aliança porque ele precisava morrer para que validasse, que se estabelecesse a nova aliança. Você entende o que eu estou dizendo? Por isso que nós afirmamos, sem nenhuma preocupação. Sei que uma boa parte rejeita isso, que a nova aliança começa da cruz para frente. Nós vivemos na nova aliança, a igreja vem existir na nova aliança. O corpo de Cristo vem existir na nova aliança. A noiva de Jesus Cristo, que é a igreja, ela só vem existir na nova aliança, depois da morte dele, no Novo Testamento. Então, se eu falo que sou igreja e só vivo no Velho Testamento praticando aquilo ali, eu estou totalmente fora do Evangelho da Graça de Deus. Porque o Evangelho da Graça de Deus só é revelado da morte de Cristo para frente. Aí o testamento vai ter a validade. O testador morreu na cruz. E se estabelece no sangue dele, na sua morte, o Novo Testamento no sangue dele. Então o Novo Testamento passa a ser válido, passa a ser revelado, passa a ser vivo, poderoso, depois da morte do Senhor Jesus na cruz. Antes é tudo judaísmo e é lei. Se eu não souber dividir isso direitinho, velha aliança e nova aliança, onde começa o Novo Testamento, o que é a nova aliança, e caminhar para as cartas de Paulo, eu não vou entender nada. Eu faço uma mistura do velho com o novo, não tenho certeza de salvação, eu vivo mais nas campanhas do Velho Testamento. Pode ver, todo nome de campanha é Velho Testamento, tudo é Velho Testamento, Templo de Salomão, tudo aquilo que acabou na cruz. Os rituais da velha aliança, os símbolos da velha aliança, todos trazidos querendo misturar com o Novo Testamento, é tudo judaísmo, não serve para nada, tudo aquilo acabou na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende quando Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho? Paulo falava essas coisas, mas tinha milhares de pessoas contra ele, oprimindo ele, querendo tirar a vida dele. Era uma perseguição enorme para cima de Paulo. Eles não entendiam o que Paulo falava, queriam matar, tirar a vida dele. Paulo foi o que mais foi perseguido, que mais sofreu a favor do Evangelho. Então Paulo fala, não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você entende isso? Você entende isso? Você que está entrando em contato com essa live pela primeira vez, você entende isso? Entende que a velha aliança acabou na cruz e não tem que praticar aquelas coisas da velha aliança. Velha aliança é a história do povo judeu, é judaísmo, é a história do povo judeu. A forma que Deus agiu naquela velha aliança, aquelas alianças que foram feitas, aquelas promessas que foram feitas no Velho Testamento, foram feitas para aquele povo, não para nós. O problema está em trazer tudo aquilo para depois da cruz e levar a igreja a ficar praticando coisas que já acabaram, que era pro judeu, não era para os gentios, que somos nós. E isso cria um véu na mente das pessoas, um véu gigantesco. É por isso que o meio evangélico está obscuro, por isso que existe exploração no meio evangélico. O povo é feito de massa de manobra, existe liderança que ficou rica, podre de rica, explorando o coitado do evangélico em nome de Jesus. Pastor, o senhor fala assim? Não leve a mal que eu falo assim. Eu preciso falar assim, eu sei que alguém vai acordar. Se uma pessoa acordar, por isso que eu estou dizendo, eu já tenho um enorme galardão, é meu prêmio, você é a minha riqueza. Você que acorda é a minha riqueza. Não estou brincando de igreja, não estou brincando de evangelho. Não vem aqui para fazer festinha e falar, vem aqui é maravilhoso, vem congregar comigo. Se bem que eu gostaria que todos vocês viessem congregar comigo, para nós estarmos juntinhos, face a face, e eu poder falar essas coisas com vocês aqui juntos, olho no olho.
Gostaria muito, mas não é esse o objetivo. O objetivo é fazer você entender que uma coisa acabou e outra coisa se iniciou. O objetivo é fazer você entender que o fim de todo aquele sistema religioso acabou na cruz. E da cruz para frente começou a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Por isso que ele teve que morrer. Na morte dele ele validou a nova aliança, o evangelho da graça de Deus. Tudo começa novo. Você entende isso? Agora vamos lá, que eu falo aqui direto. Gálatas, capítulo de número 1. Olha, eu amo as cartas de Paulo. Quando eu comecei a entender um pouquinho das cartas de Paulo, eu descobri que os demais apóstolos não entenderam nem 10% do que Paulo entendeu. Eu descobri que toda a doutrina da nova aliança, elas estão restritas na carta de Paulo. Tiago não entendeu. João, ainda que João tenha falado que no princípio era o verbo, teve revelação da encarnação de Jesus Cristo, João não entendeu o que Paulo entendeu. Ainda que Pedro fale alguma coisinha ou outra da graça de Deus, você vai ver lá em capítulo 2 de Gálatas que Pedro ainda uma hora andava com judeu, ele queria fazer os gentios se tornarem judeus, porque não tinha entendido o evangelho da graça de Deus. E se você quiser entender o evangelho, você tem que entender as cartas de Paulo, mas entendê-las bem. Dominar o assunto de cada carta. Então vamos ao que Paulo diz. Gálatas capítulo 1, isso aqui é um divisor de águas. Paulo fala no verso 10 do capítulo 1 de Gálatas: pastor, o senhor repete muito, eu vou repetir muito. Eu não posso deixar de falar isso. E muitas vezes, até isso se enraizar na tua mente de tal maneira que você nunca mais venha esquecer. Verso 10 do capítulo 1 de Gálatas: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então lembra que Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Paulo está dizendo isso no meio de milhares de pessoas que são contra eles, que são judeus, que querem matar a vida dele. Seria fácil ele virar a coisa, se tornar agradável para todo mundo, entrar no sistema e deixar tudo de lado. Mas Paulo fala: não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Agora ele fala: procuro eu ainda agradar homens? Então o evangelho não agrada a homens, o evangelho limpo não agrada a religião evangélica. O evangelho limpo, puro, não agrada o judaísmo. O evangelho limpo, puro, ele denuncia esse falso evangelho que está aí na mídia, porque esse falso evangelho é escravizador e explorador. O evangelho limpo, puro, não agrada a homens, porque denuncia toda enganação que existe no meio da igreja evangélica. Não tem como, é um divisor de águas. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Paulo era sério. Ou procuro agradar a homens? Se agradassem ainda a homens, olha lá, não seria servo de Cristo. Hoje você vê um monte dessa liderança brasileira envolvida em política. A igreja dele se tornou palanque de políticos para agradar a homens, para receber favor de homens. Você não vê isso? Você não vê um monte de igrejas que se dizem evangélicas politizadas, envolvidas com a política, tendo seus próprios candidatos, se corrompendo no meio político? Abra os olhos naquilo que eu estou dizendo para você. Não é mais igreja isso. Isso aí está atrás de favores dos homens, agradando a homens. Igreja e política não se misturam. O evangelho não está misturado na política. É sério isso que eu estou te dizendo. Por isso atente bem essas igrejas que se envolveram na política e têm até partidos políticos. Elas se desviaram da verdade há muito tempo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem.
Então Paulo fala, olha, o evangelho que eu estou pregando a vocês não é segundo o homem. Aí Paulo explica por que ele está dizendo isso, que eu falo aqui direto. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então você poderia perguntar, Paulo, como isso é estranho? Você não foi aprender lá de Pedro? Você não procurou Pedro para aprender do Evangelho da Graça? Não, ele falou que não aprendeu de homem algum. Paulo, você não foi atrás de João, de Tiago, de Judas, que já eram apóstolos antes de você, para aprender o Evangelho? Paulo diria, não fui, não aprendi esse Evangelho, não aprendi de homem algum. Você acredita nisso, que isso aqui está na Bíblia? Você acredita que Paulo falou isso? E que é dado tão pouca importância para isso que Paulo falou? Ou é dado quase nada? Eles acreditam mais num copo com água ungido do que nessa declaração do apóstolo Paulo. Eles acreditam mais num pouquinho de óleo que veio de Israel do que nessa declaração do apóstolo Paulo. Eles acreditam mais na tal de fogueira santa, que é uma exploração, do que nessa declaração do apóstolo Paulo. Porque eu não recebi, então ele não recebeu nem aprendeu o evangelho de homem algum, mas como Paulo entendeu e enxergou esse evangelho, ele diz, foi mediante revelação de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele apareceu para Paulo e revelou esse evangelho da graça de Deus para o Paulo. Trabalhou em Paulo, trouxe esse conhecimento para Paulo. Ele não apareceu uma única vez, apareceu várias vezes. Leia lá Atos capítulo 9, você vai ver. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não foi procurar Pedro para revelar o evangelho da graça de Deus. Não leve a mal de eu falar assim. Ah, mas Pedro já não era apóstolo antes de Paulo? Por que Jesus não foi procurar Pedro para revelar o evangelho da graça de Deus? Por que Jesus não foi procurar Tiago, João, Judas? Por que Jesus não foi atrás dessa gente e falou, peraí, agora eu vou revelar para vocês o evangelho da graça de Deus? Não, foi procurar Paulo. Paulo não participou do ministério terreno de Jesus Cristo. Paulo não participou dos batismos que os discípulos faziam. Paulo não viu Jesus multiplicar pão, curar a mulher do fluxo de sangue. Paulo não viu Jesus curar o leproso. Paulo não viu Jesus andar sobre as águas. Paulo não viu nada disso. Paulo não viu Jesus expulsando o demônio. Porque ainda ele não tinha encontrado Jesus, ele estava afundado no judaísmo. Paulo não participou do ministério terreno de Jesus. Por que Jesus foi procurar Paulo para revelar a ele o evangelho da graça de Deus? Porque Paulo era um chamado, era um predestinado a cumprir esse ministério para o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus procurou Paulo e revelou esse evangelho da graça de Deus para Paulo. Olha como isso é confortante e ao mesmo tempo angustiante. Por quê? Porque eu estou muito confortado em entender isso. Mas angustiado porque eu ainda vejo gente acreditando em água. Eu vejo gente acreditando em pedacinho de pano que fala que é veste de Jesus. Eu vejo gente acreditando num tijolinho de plástico que falaram assim, olha, pela fé pega que vai ser o tijolo da sua casa própria. Eu vivo angustiado porque eu vejo ainda a gente levando uma vassoura ungida para varrer o mal da casa dela e não entende nada do evangelho. Isso aí é confortante, mas ao mesmo tempo angustiante, porque eu vejo um monte de gente na televisão pondo a mão na cabeça, sai. Eles nunca aprenderam que se eles são filhos, eles são libertos do império das trevas. É angustiante porque eu vejo gente que dá o carro, dá a casa, deixa de pagar conta de luz, de água, até aluguel para dar no voto lá. E não entenderam nada do evangelho da graça de Deus, não percebem que são escravizados. Mas ao mesmo tempo é um conforto, é uma segurança compreender o evangelho da graça de Deus. Então Paulo diz,
Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, porque eu não recebi e nem aprendi o Evangelho de homem algum. Mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo. Então Paulo aprendeu o Evangelho mediante a revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está chamando os escolhidos, chamando os predestinados, os chamados segundo o seu propósito nesse tempo do fim, para revelar o Evangelho da graça de Deus. Você que nos assiste, que teve os olhos do coração iluminados, você não entendeu isso que eu estou te dizendo? Você não foi chamado, um dia aconteceu de você chegar numa live nossa ou de qualquer outro pregador do Evangelho da graça de Deus, entender isso e mudar a tua vida por completo, de dentro para fora, largar essa religiosidade toda? Eu sei que milhares estão acordando, sendo despertados, estão largando esse sistema religioso cego e vindo para o Evangelho da graça de Deus, não aguentaram mais ficar presos nesse falso evangelho da velha aliança. E isso para mim é importante. Quando uma pessoa entende, quando uma pessoa acorda, quando uma pessoa brilha dentro dela, ela recebe, como Paulo, revelação de Jesus Cristo. Porque ninguém pode entender isso que eu estou te dizendo se não for por revelação de Deus. Por isso que eu não estou preocupado. Eu não estou tentando te convencer. Eu não estou tentando, por artimanhas, levar você a uma conversão, porque nenhum homem tem poder para isso. A minha função é só falar essa palavra. E nada mais, só falar. E Deus vai dar a vida, vai levantar, ressuscitar o teu espírito, vai te dar o novo nascimento. Então Paulo não aprendeu de homem algum, por isso, um conselho finalizando esta live: você precisa aprender as cartas de Paulo, cartas e cartas, ficar em cima delas, meditar nelas, orar em cima delas, dizendo: Senhor, abre o meu entendimento, acompanhar as lives da pregação do Evangelho da graça de Deus. Só assim você vai ter os olhos do teu coração iluminados. E para finalizarmos, vamos lá onde nós começamos. Ah, pastor, você repete muitas mesmas coisas. Eu não estou nem preocupado com isso. E vou repetir isso, é segurança para você. Cada vez que você ouve essa verdade, isso vai crescendo dentro de você. No decorrer dos anos, você vai ficar tão maduro, tão firme, que ninguém te rouba mais do Evangelho da graça de Deus. Ninguém te engana mais. Então o que Paulo diz, onde nós começamos? Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O que é o Evangelho? Poder de Deus. O que é o Evangelho? Você sabe que o Evangelho não é Velho Testamento. O Evangelho é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que acredita. O que é o Evangelho? Poder de Deus, é o poder de Deus. Aonde eu encontro o Evangelho? Paulo recebeu o Evangelho por revelação nas cartas de Paulo. E esse Evangelho é o poder de Deus que vai salvar, para a salvação de todo aquele que acredita. E Evangelho não tem nada a ver com antes da cruz. O Evangelho começa da cruz para frente. Vamos terminando esta live, meu querido irmão, minha querida irmã, pessoa que eu amo muito. Mesmo não te vendo, não sabendo nem onde você está, eu amo você. E uma forma de provar este amor é vir aqui e abrir as cartas de Paulo e pregar esse Evangelho da graça de Deus para você. Vamos ficando por aqui. Eu me despeço declarando isso, como sempre faço, dizendo: a tua vida vale mais que o mundo inteiro.